Bom, nós estamos novamente chegando no verão e agora que muita gente começa a se preocupar com a temperatura do seu PC. Sim, quando chega o verão a gente começa a lembrar que tem uma coisinha dentro do nosso quarto, dentro do nosso escritório, na sua sala, na sua casa, que esquenta um pouquinho, que é o seu computador. Mas será que a vilã pode ser a sua placa de vídeo no seu desempenho? Passa avião, passa helicóptero, passa porra, tudo de uma vez, caralho. Passa motoboy também, buzina. A Deepcool amplia sua linha de water coolers com o novo Castel RGB, a opção de performance e design compatível com as principais tecnologias de controle RGB disponíveis no mercado. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Recentemente eu trouxe para vocês aqui o teste com a R7 260X. Essa aqui é de longe a placa mais antiga que eu tenho aqui no canal. E eu mostrei para vocês ali como está o desempenho dela hoje. Se você tem interesse em dar uma olhada nesse vídeo, pode conferir aqui esse card ou dar uma olhada aqui no vídeo. O link está na descrição. Bom, mas aqui nós não vamos tratar da 260X. Nós já fizemos um vídeo completo falando sobre ela. O que nós vamos falar aqui hoje é sobre temperatura de componentes, especificamente de GPU. Bom, quem acompanhou o teste deu até alguns comentários ali. Quem acompanhou o teste viu que essa placa estava um pouquinho quente ali nos testes, na verdade na casa dos 80 graus. E aí muita gente falou, nossa, né, eu acho que está perdendo desempenho, está muito quente essa placa, e eu achei que é um tópico bem interessante para a gente levantar. Bom, galera, sim, essa placa estava bem quente, ali na casa dos 80 graus nos testes, até mais. E lembrando que eu fiz esse teste aqui na bancada aberta, ou seja, eu não coloquei dentro de um case e nem estava tão quente aqui no dia. Mas existem algumas questões importantes que a gente precisa abordar aqui para você entender essa questão da temperatura na placa de vídeo e não sair surtando porque a sua placa de vídeo está quente. Bom, primeiro vamos esclarecer algumas coisas. Essa placa de vídeo utiliza um sistema de referência, apesar dele parecer custom, né, tem uma fanzinha um pouco diferente, ele é um sistema de referência. Eu já expliquei para vocês também o que é uma placa de vídeo referência ou um sistema de refrigeração aí, referência e um custom, você pode conferir o vídeo aqui no canal. Então, para resumir, essa é uma placa referência, assim como modelos como GTX 1060 Founders Edition ou 1070, 1080 Founders Edition, aquela que tem aquele blower fan. A gente também viu esses modelos aí com RX 480, RX Vega recentemente, tá? Então tanto do lado da AMD quanto da Nvidia se costuma utilizar esse sistema. E esse sistema não é exatamente muito eficiente quanto a nível de ruído. Mas o que o ruído tem a ver com a temperatura? Na verdade tem tudo a ver e é bem importante nesse comparativo. A Nvidia e a AMD acabam optando por colocar esses sistemas porque eles são, primeiro, mais baratos, e segundo, porque eles são otimizados aí para os sistemas multi-GPU, onde as GPUs ficam pertinhas uma da outra, né? Então eles acabam puxando o ar e jogando para fora ao invés de jogar o ar ali, né? Então existe uma série de motivos aí para eles acabarem optando. Assim como acontece recentemente com a GTX 1060, 1070, com Vega, enfim, existem fabricantes que simplesmente copiam, utilizam o mesmo sistema de referência da fabricante. Então é relevante esse conteúdo porque pode acontecer exatamente igual aí no seu PC. Mas partindo aqui para a parte da placa de vídeo, não estava quente a placa de vídeo? Sim e não, estava bem quente, 82 graus ali, estava bem próximo do throttling. O que é throttling? Estava perto do limite da placa onde ela começa a diminuir o desempenho para ela manter a temperatura. Então quando você está com clocks elevados, trabalhando no boost lá, a placa com o boost lá em cima, ela acaba esquentando. E quando ela chega em algum limitador, nesse caso a temperatura, pode ser voltagem, pode ser outro limitador, mas nesse caso a temperatura, quando chega nesse limitador, a placa simplesmente corta o desempenho. Ele pode ser um corte muito bruto, né, cortar de uma vez, ou ele pode ser gradual, como acontece aí nas Vega, como acontece nas RX e como acontece nas GTX. Então, cada GPU tem um limite que ela trabalha a temperatura e quando ela atinge esse limite, ela dá o throttling. Se você está num case mal refrigerado, num quarto muito quente, numa temperatura muito elevada, claro, tudo isso contribui para que possa haver o throttling, tá? Então, essa placa especificamente não chegou no throttling, mas eu acho que eu poderia melhorar um pouco as características dela fazendo ali uma manutenção, tá? O que seria essa manutenção? Trocar a pasta térmica, afinal essa placa tem aí muitos anos, não lembro quantos anos tem, mas está bastante tempo aqui desde o lançamento, tá? E nunca foi feita a troca da pasta térmica. Eu achei uma oportunidade interessante para trazer a troca da pasta térmica para vocês e para explicar aí algumas formas de melhorar, né, a temperatura da sua placa de vídeo.
Algumas formas que você tem para testar isso aqui e também para melhorar, otimizar a temperatura da sua GPU seria utilizando o MSI Afterburner. Você pode colocar uma curva customizada de fan. O que seria uma curva customizada de fan? Bom, basicamente você vai, de fábrica ela vem com uma curva dizendo que tal temperatura atinge tal rotação, ou seja, se a placa está, sei lá, 50 graus, a rotação vai ser baixa para ter um nível de ruído baixo. Se a placa está 80 graus, ela não vai ligar no máximo, ou seja, mesmo próximo do limite de throttling, a placa não vai chegar a 100% só para não ter throttling. Ela prefere ter throttling para não ficar parecendo uma turbina de Boeing no teu computador. Então o que você pode colocar é uma curva customizada do MSI Afterburner que vai sim melhorar essa relação, ou seja, se você estiver tendo throttling, você pode forçar um pouquinho mais ali a fan. Mas claro que isso não é ideal, porque como eu disse, você está forçando a fan, e se não estiver forçando muito, ok, mas se você precisar colocar a 100%, 70%, 80% o tempo todo, não é para isso que foi projetado. Então não é uma solução aí para o tempo todo, né? Então você vai colocar de repente num game mais pesado, ou quando está quente para diabo na tua casa, e aí você consegue amenizar a situação. Uma outra e a mais recomendada é você melhorar a refrigeração do seu case. De repente o seu case não é adequado para o seu setup ou para a sua placa de vídeo lá, então ela acaba não recebendo ar ou não dissipando, não conseguindo tirar o ar quente de dentro do case. Isso acontece demais e se vocês quiserem, deixem aí nos comentários que eu posso trazer um vídeo falando somente sobre isso, tá? Então trazendo um pouco da experiência que eu tive aqui. Então, basicamente, o que você pode fazer aí é melhorar um pouco a refrigeração, mas aqui, especificamente nesse modelo, nós vamos fazer a troca da pasta térmica para ver se melhorou alguma coisa, tá? Então, bora pro vídeo aí que eu vou mostrar para vocês um breve tutorial. E para isso você vai precisar aí de um kit de ferramentas básico, que você consiga abrir a sua placa de vídeo, álcool isopropílico e uma pasta térmica. Pode ser uma pasta térmica que você usa para CPU, mas uma que preste, tá? Não precisa ser em Plastec, aquela branca. Vamos usar aqui, no caso, uma Master Gel Pro da Cooler Master, que é o que eu uso aqui nos CPUs. Então, vamos lá para o tutorial. Como vocês estão vendo aqui, existem vários parafusos. Essa daqui é uma placa bem simples, tá? Mas tem placas de vídeo que vocês vão encontrar bem mais parafusos aqui. Então, o importante é você localizar qual parafuso que está segurando essa cobertura aqui, ó, o cooler, tá? Então, você vai ter que localizar o que prende essa carcaça aqui, porque tem outras coisas que prendem, por exemplo, o bracket aqui da GPU, o que prende a GPU no lugar. Bom, no meu caso aqui são esses 4 parafusos mesmo que estão prendendo o bracket, tá? Esse daqui são dos VRMs, não tem nada a ver. Então são esses 4 aqui que eu vou soltar e já vai sair a base toda, tá? Então você vai encontrar no seu, tem alguns que sai só a parte do cooler e já sai a GPU, e tem outros que você tira aqui o bracketzinho, tá? Então vamos desmontar aqui. O princípio é basicamente o mesmo, então você tirando aqui vai ter a base, né, de dissipação e o cooler, a fan, né? Então o que você faz? Desconecta aqui, desconecta com carinho, tá? Tenta pegar na base, não no fio, para não desconectar aqui. E aí você tem a Super GPU, tá? Então essa aqui é a Hyper GPU da R7 260X, a Bonaire, que na verdade já foi renomeada, nem lembro para que ela foi renomeada. Eu tenho aqui também um pincelzinho antistático que dá para aproveitar e tirar a poeira daqui. E bom, aí você tem aqui o álcool isopropílico. Aí que você pega e vira o seu álcool isopropílico. Não, brincadeira, você não vai fazer uma merda dessa, né? Tá vendo? Mas se você fizesse uma merda dessa, tem um papel higiênico. E antes de você fazer uma merda, o que você faz? Pega um pedacinho, você pode substituir por aqueles... Opa, sai daí, papai. Você pode substituir por aqueles paninhos... eu não lembro como chama, mas são... os paninhos que parece TNT, só dá uma tchotchadinha aqui, forte, muito forte, e aí você vai limpar aqui, deixa eu mostrar para vocês. Isso que é bacana do álcool isopropílico, você passa, ele já evapora, tá? Então não fica nenhuma umidade que poderia ficar, por exemplo, com o álcool convencional. Então, olha que curioso aqui, ó, na base você vê que tudo isso seria uma base de contato, ou seja, dá para usar com uma GPU maior, mas eles fizeram um ressalto aqui que é para poder encostar na GPU. Basicamente é isso, galera, não tem muita diferença, você vai fazer isso numa outra GPU, ela vai ser numa escala bem maior, claro, né? Não vai ser uma GPUzinha desse tamanho, mas considere isso como um teste em escala reduzida. E aí você vai pegar a pasta térmica, eu já devia ter aberto a pasta térmica.
Crianças, não façam isso em casa. Essas embalagens anti-criança são perigosas para adulto. Olho fechado do diabo. Bom, depois que você conseguir libertar a pasta, o que você vai fazer? Aplicar a pasta. Bom, é bem pequena a GPU, né? Mas, vou mostrar aqui, você vai aplicar um pouquinho, um golpinho só. Que é o suficiente para fazer o contato ali da GPU com o dissipador. E aí você vai pegar aqui a colherzinha de pedreiro, né? E você vai dar uma espalhadinha. Bom, evite passar nesses contatos que tem aqui em volta da GPU, tá? E passe somente aqui na própria GPU. Então você vai passando e tirando o excesso, vai deixar uma fina camada. Estou deixando porrada de pasta aqui, mas é só para poder espalhar. Bom, basicamente é isso. Você vai espalhar de maneira uniforme aqui na GPU, mas essa GPU é muito pequena para fazer isso, então foi só para dar um exemplo para vocês. Aí se você, e também um exemplo, se você fizer alguma merda na hora de, né, limpar, você pode simplesmente remover aqui. É realmente mais difícil fazer isso numa GPU menor do que numa GPU maior, acredite em mim. Se você derrubar um pouquinho aqui em volta da GPU também, nesses capacitorzinhos que tem aqui, você pode usar um cotonete com álcool isopropílico também para limpar, que fica perfeito. Só não bota muita pressão ali, é só passar de leve que ele já remove. Bom, e se seu caso for igual o meu aqui, você precisar colocar, se for uma GPU pequena, coloca só uma gotinha no meio. Opa. Coloca só uma gotinha no meio, que o próprio dissipador já vai fazer o papel ali com a pressão, ele vai colocar no lugar. Então, para montar é bem simples, né, galera? Só colocar de volta aqui. Então tem um lado certo aqui do conector, você vai ver que ele só se encaixa de um jeito. Colocar na posição correta, claro, né? Colocar de volta o bracketzinho aqui. E aí é só você fazer como você faz no processador. Você vai cruzar, né, os parafusos, vai parafusando em X para prender de maneira uniforme ali. Então, prende um pouquinho de um lado, prende um pouquinho do outro e a mesma coisa. Agora você vai precisar de algumas velas. Procura na gaveta da sua mãe aquela bíblia antiga e começa a rezar para ver se vai funcionar a sua placa de vídeo de novo. Bom, eu fiz a troca e fiz os testes aí novamente com o R7 e melhorou 100%. Agora a gente tem metade da temperatura porque eu troquei a pasta térmica, certo? Mentira, vocês estão vendo aí nos testes que não mudou tudo isso. Bom, galera, isso se dá porque, na verdade, como vocês viram aí na troca, a pasta estava em boas condições. Então, mesmo com tantos anos aí no mercado, tantos anos de estrada, essa R7 ainda estava com uma pasta boa. Então, não teve ali uma grande diferença, tá? Mas claro, é uma manutenção e em alguns casos, quando a pasta realmente está prejudicada, já não tem qualidade, né? Ela já não está mais desempenhando o seu papel de dissipação, isso também é um fator que faz diferença. O que eu daria destaque aqui são as dicas que eu dei para vocês no início. Procure monitorar a refrigeração e sempre fique de olho aí na temperatura da sua GPU, ver se ela não é um fator limitador. Às vezes você pode ter um problema, né? Se você está tendo uma queda muito grande de desempenho, abre MSI Afterburner, clica lá para monitorar a temperatura da GPU e o clock da GPU também. Fique de olho no clock da GPU para ver se de repente isso não é o que está causando aquelas quedas de desempenho no seu jogo, tá? Isso pode ser um defeito da placa de vídeo também, se o corte é muito brusco, como eu disse para vocês, costuma ser gradual, não cair para 100 MHz, 50 MHz, isso pode apresentar um problema. Ou também pode estar declarando ali que o teu case não tem uma boa refrigeração e que está sufocando os componentes lá dentro, ou seja, você está fritando a sua placa de vídeo porque você simplesmente não está refrigerando da forma adequada. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Se você curtiu, deixa um like. Se você não curtiu, deixa um dislike, mas deixa um comentário. E eu quero sugestões de vocês. Vocês querem ver mais testes? Vocês querem ver algum vídeo falando sobre a temperatura dos cases aí? Ou sobre um fluxo de ar? Deixa aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima!